Temos feito isso ultimamente nas audiências públicas, mandado para as autoridades para ver se tocam, já que não vêm aqui ouvir. Né? Passar a palavra agora para a professora Raquel Cordeira Varela, professora universitária, historiadora. Vai nos 10 minutos. Muito bom dia a todos que estão aqui, Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente, todos os meus colegas de mesa e todos os que nos ouvem através da TV Senado. Permitam-me um cumprimento especial à minha querida amiga Maria Lúcia Fattorelli. É verdade que trabalhamos em equipa, mas também é verdade que sem ela nós não estaríamos aqui, sem a sua determinação e sem a sua coragem. E outro cumprimento especial à Zoe Constantinopoulos, porque ela foi, numa União Europeia que enche sistematicamente a boca com a palavra democracia, a pessoa que respeitou o referendo grego perante o colapso moral do Syriza e do seu presidente Tsipras. Hoje, o grande mecanismo de desvio de recursos públicos para o setor privado está nas parcerias público-privadas, nas subcontratações e nas terceirizações da área da saúde, educação, prestação de serviços do Estado, mas, sobretudo, na dívida pública, que não é, de facto, pública. O Estado entrega o dinheiro aos bancos. Os bancos emprestam ao Estado, que entrega juros aos bancos. Este é um mecanismo de agiotagem, como aqui alguém chamou e bem, é uma organização criminosa que está por trás deste mecanismo. Não aceitamos o argumento do peso excessivo do Estado-providência. Num estudo que publicamos, Quem paga o Estado Social em Portugal, cuja cópia eu trouxe aqui, que nunca foi desmentido e que usa dados oficiais da União Europeia e do Estado português, calculamos quanto quem trabalha e vive do salário entrega ao Estado em contribuições e impostos diretos e indiretos e quanto é que recebe deste em serviços públicos prestados. Chegámos à conclusão de que os déficits do Estado não podem ser imputados aos gastos sociais. E na maioria dos anos há mesmo um excedente, como este gráfico demonstra. A azul, tudo o que os trabalhadores entregam ao Estado, e a vermelho, o déficit do Estado. É evidente que o mecanismo da dívida pública é um mecanismo de associação política e um problema político entre empresas, bancos e governantes e não pode ser alocado ao estado de bem-estar social. Não nos surpreenderam os resultados, estando Portugal neste campo a par de outros países da OCDE, onde já foram realizados estudos semelhantes, como o do economista norte-americano Anwar Shaikh. E notem que neste estudo nós fazemos apenas uma avaliação quantitativa e não qualitativa. Se nós calcularmos qual a qualidade da saúde e da educação e dos transportes que é hoje prestado, nós chegaremos a dados muito mais gravosos, mostrando que quem está em dívida para com a população são os Estados e não vice-versa. Acrescenta-se nas nossas conclusões que em Portugal o rendimento dos trabalhadores corresponde a sensivelmente 50% do PIB. Já a massa de impostos que pagam corresponde a 75%. Significa que os paraísos fiscais de empresários e governantes são o inferno de quem trabalha. Significa que antes das prestações sociais assistencialistas, Portugal tem oficialmente, segundo um padrão da ONU, que é um padrão muito baixo de pobreza, que nós não devemos aceitar, é um padrão de 1 ou 2 dólares por dia. Para nós, pobre não é isso. Pobre no século XXI é uma criança que não aprende música. Pobre no século XXI é um cidadão que não fala bem a sua língua. Mas, segundo essa metodologia rebaixada das Nações Unidas, Portugal tem 47% de pobres e depois das transferências sociais focalizadas, 18%. Vocês compreendem que eu sou a favor de que nós, obviamente, devemos auxiliar quem precisa
porque não tem, porque passa fome ou porque não tem. Mas quero-vos aqui recordar que isto não é uma forma de gerir a sociedade, não é distribuindo migalhas aos miseráveis. Gere-se uma sociedade com emprego digno e salários dignos para todos, porque é indigno estar sempre a estender a mão ao Estado e a pedir dinheiro para comer, ou para a renda, ou para a renda social, ou para a eletricidade. O trabalho que existe no mundo deve ser dividido por todos e o desemprego não pode continuar a atuar como o regulador do salário no capitalismo, que é aquilo que atormenta quem está a trabalhar, aceitando permanentemente rebaixar as suas condições. O trabalho, para quem tem saúde, não é idoso e não é criança, é um dever e é também um direito. O pleno emprego é naturalmente um desígnio civilizacional e uma sociedade decente não vive de rendimentos mínimos nem bolsas famílias, mas vive da distribuição do salário para todos e de um salário digno para todos serem remunerados pelo seu trabalho. Um governo de um país não tem legitimidade para apresentar uma dívida, uma fatura para pagar, sem explicar porque a contraiu, como a contraiu e em benefício de quem a contraiu. Mas hoje sabemos que é possível auditar as dívidas, é possível ter um escrutínio de quem contraiu e em benefício de quem. Quem tem medo de fazer a auditoria à dívida? Quem tem medo de apresentar a conta? Se nós formos ali ao restaurante à hora do almoço, consumimos o que achamos que custa 50, 60 reais, aparece-nos uma conta de 1000 reais, nós vamos pagar? Não. Por isso nós defendemos a suspensão unilateral do pagamento da dívida pública e a realização imediata de uma auditoria integral e a partir daí tiraremos conclusões para a sociedade. Vai ser fácil? Não. Vai ser fácil? Não. Não há soluções fáceis. A pior que vivemos até aqui foi a solução mais fácil: imprimir dinheiro, imprimir primeiro dólares nos Estados Unidos, expulsar a inflação para a União Europeia, os países centrais da União Europeia expulsaram para o sul da Europa e todos no seu conjunto expulsam para o sul global. Essa não é a solução, essa é a solução do mundo absolutamente miserável, onde nós vivemos a situação infame de 62 pessoas terem a riqueza equivalente de metade das pessoas do mundo. Não queremos esta estabilidade social em que 62 pessoas têm a equivalência, têm o rendimento equivalente a metade da humanidade. Nós não queremos uma estabilidade social em que milhares de pessoas procuram no lixo uma forma de alimentação, como demonstrou a Maria Lúcia na sua intervenção inicial. Fizemos também outros 2 estudos em Portugal, o da sustentabilidade da Seguridade Social, chegando à conclusão que obviamente não há nenhum problema demográfico, e se não há um problema demográfico em Portugal, muito menos existirá no Brasil, onde a pirâmide etária é muito mais jovem, porque a produtividade do trabalho tem aumentado extraordinariamente com a introdução de novas tecnologias. Ou seja, hoje, menos jovens sustentam muito mais idosos no seu direito a envelhecer com dignidade. O aumento da esperança média de vida, que tem sido apresentado por estes governos todos como uma tragédia, é uma extraordinária bonança civilizacional que a produtividade cobre. Portanto, a sustentabilidade da segurança social não é um problema e em Portugal dá-se ainda o caso escandaloso de que uma parte da segurança social foi alocada à própria dívida pública. Vejam bem, uma dívida pública que é considerada lixo a nível internacional, é nela que os governantes investem a parte que é titularizada da seguridade social dos trabalhadores portugueses. O outro estudo que fizemos foi sobre o Serviço Nacional de Saúde. Conto-vos isto com muito orgulho, porque o Brasil, infelizmente, um país que eu amo, com muitas pessoas que amo, não se pode orgulhar de ter um Serviço Nacional de Saúde. Em Portugal, nós chegámos a ter o 7º melhor Serviço Nacional de Saúde, que foi conquistado durante a Revolução dos Cravos em 1974-75, com comitês de gestão democrática que nacionalizaram e planificaram uma saúde para todos. Significa que em Portugal, há 10 anos atrás, o filho do mais miserável e o filho do primeiro-ministro iam exatamente ao mesmo hospital, um dos melhores hospitais do mundo. Nós temos um orgulho profundo nisto, e isto foi posto em causa com o plano de resgate, que é obviamente
um plano, é uma corda ao pescoço da Troika. Nós hoje não temos o 7º melhor serviço de saúde no mundo, nós temos os médicos e os enfermeiros a pagar com exaustão e baixos salários, nós temos uma diminuição substancial dos cuidados de saúde prestados e no estudo que apresentámos nacional sobre os cálculos da saúde, chegámos à conclusão que a contratação de serviços externos aumentou no período pós-Troika e o custo final do serviço prestado aumentou também. Portanto, o trabalho não é um custo, mas o lucro cada vez mais é um custo. Passa-se que hoje em Portugal nós pagamos em juros da dívida pública praticamente o mesmo, 7,7 mil milhões de euros anuais, praticamente o mesmo que todo o Serviço Nacional de Saúde de um povo. E eu pergunto-me, que legitimidade há para que se pague em juros, uma coisa que na Idade Média era considerado ilegítimo, viver de juros. Que legitimidade há para se pagar em juros o mesmo que se gasta a curar 10 milhões de cidadãos? O dogma neoliberal é um dogma, porque assume a economia como uma ciência histórica, técnica. Ou seja, o homem não seria artífice da sua própria história. Não há alternativa que o Michael Roberts falou aqui. Mas nós sabemos que a sociedade é feita de escolhas na forma como produz e reproduz. A palavra economia quer dizer exatamente regras da casa. E nós temos que definir as nossas regras da casa. E temos que compreender que não vamos salvar toda a gente. Quando nós decidirmos salvar os trabalhadores, os banqueiros vão perder. E não é possível pensarmos numa solução social que agrada a todos, porque isso não vai acontecer. Para que haja um mundo minimamente justo, há pessoas que têm o que não é seu. E isto não é solucionável com soluções que servem, como se dizia na antiga Grécia, a 2 amos. Não se pode servir a 2 amos e pensar que sem uma posição de força, como é a suspensão unilateral da dívida pública, nós teremos alguma solução. Celebram-se hoje, precisamente, não sei se foi por coincidência, os 100 anos da Revolução Russa, que é o primeiro país a suspender o pagamento da sua dívida externa, nomeadamente a dívida contraída para a Primeira Guerra Mundial, portanto uma dívida totalmente ilegal e odiosa. Eu não reivindico de modo nenhum o que aconteceu na Rússia na era pós-Stalin, porque para mim socialismo é igualdade e liberdade de forma indissociável. E, portanto, a degeneração da Revolução Russa a partir dos anos 30 não faz parte daquilo que eu reivindico como futuro para a humanidade. Mas os primeiros anos da Revolução Russa, sim. Na Revolução Russa substituiu-se a palavra czar pela palavra Conselho Democrático. Ousaram os mais pobres, os de baixo, substituir um sistema brutal que implica dominação por um sistema que continha em si sementes profundas de emancipação. Dizem-me que também continha as sementes da ditadura. Bom, e eu respondo-vos como historiadora que sementes há em todo o lado. Em cada um de nós há sementes de tudo. Passa-se é que nós temos que fazer escolhas sociais. Nós escolhemos estar aqui hoje. Se calhar... Podíamos ter escolhido estar do outro lado da barricada, sentados a receber dinheiro a partir do suor e sangue da população mundial trabalhadora. Na história, todos os caminhos são possíveis. Do heroísmo dos brigadistas na Espanha de 36 ao terror nazi. A coragem e a barbárie convivem lado a lado. Hoje, uma sociedade igualitária é tão possível como uma regressão social histórica. O exemplo da Islândia é inexplicavelmente esquecido. A Islândia suspendeu o pagamento parcial da dívida até hoje. Tem 300 mil habitantes e por isso não conta? Claro que conta. Se tivesse 10 milhões ou 200 milhões, não teria muito mais força? Não é essa a pergunta que nós temos que fazer? Se não fosse um pequeno país de 300 mil a suspender a dívida pública e fosse um país como o Brasil de 200 milhões, o que aconteceria no mundo? O Brasil seria o quê? Não seria um exemplo para a maioria da população mundial? Uma população que tem a coragem de pôr fim a este esquema infame? O isolamento dos países é uma tragédia.
Mas a questão é que alguém tem que dar o pontapé de saída. Nós, por exemplo, em Portugal, demos em 1974 o ponto de fim à mais longa ditadura na história da Europa, 48 anos da ditadura salazarista. Porque não dizemos agora acabou, queremos os nossos recursos coletivos. O recurso coletivo não é a casa individual de cada um, que aliás está a ser perdida por causa deste esquema da dívida para grande parte dos trabalhadores que estão a entregar as suas casas. Quando falamos de recursos coletivos, falamos do investimento. A banca, os bancos têm que ser públicos e têm que ser a concentração da riqueza na sociedade para investir na sociedade e não sociedades de especuladores. As empresas estratégicas, como é que a eletricidade de um país inteiro está na mão de meia dúzia de acionistas privados? Como é que isto é possível de ser aceite por nós? Eu queria terminar citando uma frase que acho muito bonita, que todos vocês conhecem, do filme As Vinhas da Ira, porque as Vinhas da Ira remetem-nos à crise de 29. Tom Joad era um pequeno agricultor, o romance é o do Steinbeck e o filme do John Ford. Era um pequeno agricultor que, pela agiotagem bancária, ele e a sua família são expulsos de Oklahoma para a Califórnia, onde vão à procura de trabalho. Para que o trabalho de Tom Joad seja valorizado, eles têm que contratar mais trabalhadores do que aqueles que efetivamente podem trabalhar, para garantir que à porta das plantações há uma remessa de trabalhadores sem nada para viver, que é obrigado a disputar com os outros trabalhadores a força de trabalho. Quero-vos dizer que o pleno emprego não implica estagnação e falta de inovação. Isso é uma mentira enorme. O pleno emprego é a garantia da inovação. Pelo contrário, o medo de perder o emprego é o retrocesso civilizacional de uma sociedade, porque as pessoas com medo de perder o emprego fazem canalhices no emprego, mentem, não inovam e não têm coragem de propor novas medidas inovadoras e científicas. Pelo contrário, as sociedades de pleno emprego são sociedades onde há liberdade, obviamente, são sociedades que geram mais inovação e mais desenvolvimento científico. O desemprego, há duas formas no modo de produção capitalista de controlar o preço da força de trabalho, ou com ditaduras, proibições de sindicatos e partidos políticos, ou com muito desemprego. E, portanto, o desemprego deixa as pessoas num estado de vulnerabilidade insuportável, as que estão desempregadas, e as que estão empregadas estão permanentemente ameaçadas. Nós não podemos tolerar um único desempregado, porque isso é imobilização de capacidade produtiva, isso é destruição dos nossos países. E o Tom Joad vai, e ao princípio ele sem saber fura a greve dos outros que estavam a lutar por melhores salários. E ao longo do filme ele vai compreendendo que tem que se organizar, que tem que lutar, que não pode furar greves, e no fundo é isso, que tem que se organizar politicamente, porque essa é a chave de toda a resposta. E o filme termina com esta frase que eu vos vou ler. Quando ele se vai embora e despede-se da mãe. Andarei por aí no escuro, estarei em toda a parte, para onde quer que olhem. Onde houver uma luta para que os famintos possam comer, eu estarei lá. Onde houver um polícia a espancar uma pessoa, eu estarei lá. Estarei nos gritos das pessoas que enlouquecem. Estarei nos risos das crianças quando têm fome e as chamam para jantar. E quando as pessoas comerem aquilo que cultivam e viverem nas casas que constroem, também lá estarei. É aí que nós temos que estar. Obrigada.